Olá, pessoal. Seja bem-vindo aí. Deixa eu chamar meu convidado aqui. Fala, Sérgio. Prazer ter você aqui, meu amigo. Tudo bom, professor? Olá, Luiz Eduardo. Seja bem-vindo, meu amigo. Como é que você está? Muito Tudo obrigado, bem? graças a Deus. Tudo bem. Que E com o bom, meu senhor? amigo. Tudo em paz, graças a Deus, tudo tranquilo. Meu amigo, queria iniciar te agradecendo enormemente aí a sua boa vontade de querer participar desse projeto. Essa live ela tem um quezinho especial, porque na realidade nós estamos na Semana do Advogado, né? E eu queria comemorar isso com alguém que de fato entendeu perfeitamente o espírito da advocacia, né? Eu tenho várias outras pessoas, vários outros amigos que também têm esse mesmo sentimento, mas você é um cara que sempre me chamou a atenção em sala de aula, sempre me surpreendeu de forma extremamente positiva em várias ações, em várias situações, situações pessoais, inclusive, que eu pude contar com a sua amizade, com o seu carinho, com o seu respeito. Então, aqui vai a minha singela retribuição ao carinho e à admiração que eu tenho por você. Você é uma pessoa muito querida, muito especial, e eu queria te agradecer por você Um ter prazer, aceitado esse convite, por você uma honra. participar desse projeto comigo. Para mim é uma honra receber você aqui. A honra é toda minha. E com uma apresentação dessa, o nosso nível já aumentou. Eu espero estar à altura, né, para contribuir com o seu projeto, que é muito bonito. E o vindo do senhor nunca é um convite, é sempre uma convocação, Ô, né? amigo, E inegável, irrecusável. te agradeço esse carinho. Mas, meu amigo, me conta um pouco quem é o Luiz Eduardo. Melhor, o que que faz o coração do Luiz Eduardo cantar dentro da advocacia? Professor, a advocacia, ela sempre foi uma paixão e começou há muito tempo atrás. Começou lá em 1997, na UCP. E ela era uma grande paixão. Mas eu tinha para mim que eu tinha um dever para com meu pai, que é o homem que eu mais admiro, que eu mais tenho amor a ele, e eu sempre tive essa coisa de ajudá-lo. Ele sempre foi comerciante, sempre teve empresa na cidade. Então, dentro desse período, eu entrei e saí da faculdade 3 vezes. Até que em 2013, e até que em 2013 eu tomei vergonha na cara, falei, não, agora chegou a hora, vamos para terminar. E sempre fui muito feliz, porque logo no início, parece que no segundo período, eu tive a felicidade de conseguir um estágio com o Dr. Ricardo Alves, nosso colega, e lá do NPJ, que é um amigo querido, um irmão, uma pessoa que eu devo e sou grato ao resto da vida, porque ele me ensinou muito, junto com o sócio dele, o Dr. Dalton Zanelato, falecido, mas que me acolheram de uma forma até paterna, né, e Uhum. fizeram florescer essa paixão, essa admiração pela advocacia. Eu nunca tive uma outra opção na carreira. A despeito de eu respeitar muito o serviço público, tenho servidores públicos na família, o meu irmão é promotor em Três Rios, mas nunca foi uma coisa que me despertou tanta vontade, tanta vontade quanto a advocacia em si. Você dá voz àqueles que não têm, àqueles que têm dificuldade, àqueles que chegam perto de você com um problema e você olha para a cara deles, calma, eu resolvo para você. Eu vou te ajudar a chegar lá. Isso sempre foi uma coisa que me motivou muito. E dentro da graduação, eu desenvolvi um curso com bastante afinco, com bastante vontade. Inclusive, tive a felicidade de já ter publicado o meu TCC
nos anais do segundo Congresso Internacional de Direitos Humanos, de Coimbra, em Portugal. Foi uma conquista bacana, eu gostei muito, e me fez despertar para o lado mais acadêmico da coisa, o lado mais de pesquisa, aliado à advocacia. E me formei em 2018. Em 2018 mesmo me habilitei junto à ordem e comecei, desde então, aí já saí do estágio, porque eu falei que eu sempre quis ter o meu escritório, né, cuidar da minha carreira, como eu achasse que era mais conveniente. E graças a Deus tem dado resultado, tá? Tem ido, apesar dos pesares aí dessa condição que a gente está vivendo hoje, tem ido, graças a Deus. Isso é muito bacana. A gente está vivendo um momento difícil, né? Um momento complicado, e a gente conseguir colocar a nossa paixão funcionando tão bem e em prol das pessoas, em poder ajudar, né? Porque apesar do advogado, minha sócia entrou aí agora, está dando parabéns aos advogados, doutora Luana Quintal, uma honra imensa ter essa potência de mulher como advogada, é uma coisa absurda. E Somos ela contemporâneos também, admiro muito, ela é respeito muito a exatamente Luana. da sua turma, e ela é minha sócia, eu tenho a honra de tê-la como sócia. Mas é importante essa sua fala, o que você disse a respeito do exercício da advocacia, dele nós podermos usá-lo para ajudar as pessoas, não é? Ao contrário do que muita gente pensa, que o advogado ele lida com problemas o tempo inteiro, de fato ele lida com problemas o tempo inteiro, mas com a intenção de ajudar, de restabelecer a ordem. Não é? Acho que essa é de fazer a justiça prevalecer, é de estabelecer a ordem. Então é muito bacana esse propósito seu, podendo seguir uma carreira outra que não fosse o exercício da advocacia e preferir advogar. E é engraçado porque quando eu dou aula lá para os primeiros períodos e a gente pergunta para os alunos, né, qual o desejo deles com o exercício da advocacia, e raros são os que respondem que querem exercer a advocacia, né? A maior parte das pessoas quer um concurso público, quer uma estabilidade, e às vezes o grande crescimento de cada um está justamente no oposto à estabilidade, né? Então, eu queria que você me dissesse, Luiz Eduardo, nesse teu início de carreira, nessa conquista diária que é o exercício da advocacia, que você me desse pelo menos 3 dificuldades que um advogado jovem encontra logo assim que ele se forma. Porque eu acho que esse é o grande desafio. As pessoas, até aquelas que querem fazer concurso público, eles têm que, dependendo da carreira que escolherem, eles precisam ainda de um tempo advogando para ganhar experiência, para comprovar a experiência dentro da advocacia. Então, inevitavelmente, eles precisam saber advogar, eles precisam estar inseridos no mercado de trabalho. Então, qual a dificuldade que você percebe que essas pessoas, que esses advogados recém-formados mais encontram? Porque apesar de você ter conseguido, ter tido a boa sorte de estagiar, e o Ricardo é um grande amigo, você teve uma sorte imensa, o Dalto também o Dalto também uma outra grande pessoa que infelizmente nos deixou, mas Deus sabe o que faz, porque é Ele que escreve nossos caminhos, né? Mas você está recém-formado, tem 2 anos e meio que você está formado, não é por aí. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Lista aí para mim algumas, pelo menos umas 3, sei lá, dificuldades que você encontrou logo no início do exercício da advocacia, meu amigo. Professor, eu vou pedir licença para sair um pouco fora daqueles aspectos que a gente está batido e cansado de discutir. Mercado saturado, advogado em árvore, ninguém aguenta mais advogado, e, enfim, para a gente passar para o que eu penso
serem 3 problemas estruturais que eu acho que fazem toda a diferença. O primeiro deles é justamente esse que o senhor mencionou. A maior parte dos nossos colegas, eles entram para fazer concurso público, buscando aquilo que eles chamam de estabilidade ou de bons salários, coisas que eles poderiam encontrar na advocacia, sem dúvida nenhuma, mas eles, com esse propósito, eles chegam lá na frente e, como o concurso público, o funcionalismo público não depende só do candidato, depende de haver concurso, depende de uma série de fatores que são alheios à nossa vontade, eles se veem advogando. Se veem advogando com uma segunda carreira, com uma ocupação residual, com uma segunda ocupação. Isso gera um profissional frustrado, isso gera um profissional insatisfeito, né? Que cria um círculo vicioso, porque para ele diz assim, eu não vou ficar aqui. Então, o que eu fizer aqui para contar como experiência, vai contar. E ele cria um círculo vicioso que isso vai dando um mau contorno ao advogado, porque é uma massa muito grande que quer isso. O senhor mencionou agora com muita propriedade que poucos são os nossos colegas que levantavam a mão e diziam que queriam advogar. Esse é um aspecto que eu acho uma dificuldade muito grande. Você ir ao mar sem se preparar em terra. Né? Você ir ao mar, não, vamos ver o que vai acontecer, vamos cumprir o nosso tempo e não vamos para não ficar. Essa é uma dificuldade grande, porque muitas das vezes eles se veem obrigados a ficar. Por um motivo ou por outro. A Tânia Minerva, uma brilhante advogada, uma excelente colega, uma pessoa que mora no meu coração, ela está aí na nossa live. Tânia, um beijo enorme para você, uma honra tê-la aqui. Ela colocou muito bem aí, que as pessoas acabam vendo como bico temporário, até que finalmente consigam atingir o seu objetivo. O problema Sim. todo, meu amigo, é que nesse meio do caminho nós estamos lidando com pessoas, com vidas, com expectativas, Exatamente. com problemas que não são nossos, mas que nós nos colocamos à disposição para resolver. Exatamente. Eu vou falar uma palavra batida aqui, uma palavra que talvez alguns achem até exagerada, mas a advocacia, ela é um sacerdócio. Você pega as pessoas para si, para conduzi-las até pelo caminho do judiciário até o outro lado. Se você não faz isso com convicção, se você não faz isso com vontade, com certeza de que é o que você quer fazer, aquilo vai criar problemas e as pessoas vão perceber, não a pessoa, mas a profissão, a classe dos advogados. Isso eu acho que é uma dificuldade tremenda na hora da gente na hora da gente realmente militar na área. Essa é uma das dificuldades. Não separar e não aproveitar a oportunidade de advogar de forma plena. De forma inteira, né? De forma inteira. Então, o que isso gera? Quando você vai fazer qualquer coisa com uma corda de segurança, você não tem a mesma vontade, a mesma garra quando você solta aquela corda de segurança e sabe que agora é você por você e você tem que ir além. Isso gera o quê? Um trabalho, muitas das vezes, aquém daquilo que a pessoa pode desenvolver e o resultado, naturalmente, vai ser aquém daquilo que ela pode colher. Isso vai gerando um círculo vicioso, como eu mencionei anteriormente, que vai levando aquela pessoa à frustração e a não querer, e até largar a carreira do direito, uma vez que não consegue o serviço público, nem consegue advogar. Não faz nenhuma coisa nem outra de forma completa, não está pleno, Exatamente. Não está inteiro, não se dedica, não entra de corpo e alma naquilo. Exatamente. Aí o que acontece? Como a nossa tendência é arrumar um bode expiatório, é arrumar alguma coisa para a gente poder culpar, nós culpamos o quê? O mercado, a conjuntura, né? Uma série de fatores externos para suprir talvez uma lacuna que nós mesmos temos levado para a profissão. Exatamente.
Eu queria pontuar uma segunda dificuldade, é que nós temos uma massificação. Outro problema que me parece estrutural, nós temos a massificação do ensino do direito. Nós temos no Brasil uma situação curiosa, que no Brasil nós temos mais faculdades de direito do que o resto do mundo somados. Né? Isso cria uma padronização, isso cria uma massificação, onde a gente é muito treinado nas chamadas hard skills, aquelas habilidades duras, ou seja, a técnica, o data vênia habitual, né? Os códigos, e nós não somos preparados para tratar a nossa carreira como o que ela é um empreendimento. E um empreendimento que tem que ser calcado num tripé técnico, você tem que ser bom naquilo que você faz. Claro. Num tripé administrativo, você tem que se programar em contas a pagar, contas a receber, né? Uma tabela de honorários que seja compatível com o teu cliente. Nós temos a nossa tabela da ordem, sim, mas muitas das vezes, aquela pessoa que vem até nós, ela não está pronta, nem tem condições de arcar com aquilo. Então, a gente tem que armar um meio termo, de forma que nós sejamos remunerados e a pessoa possa pagar o nosso serviço. E o principal, eu sei que vai parecer uma heresia falando em advocacia, mas nós precisamos nos preocupar com vendas. Ou seja, nos vendermos, como nos vendemos, para podermos gerar autoridade, gerarmos a impressão, a projeção de autoridade para que o cliente, para que o assistido venha até nós. O que nós somos muito treinados, nem todos têm a sorte de ser seu aluno. Que na aula de prática, nós éramos orientados a fazer, olha, isso aqui é a parte acadêmica, agora na vida vocês façam assim, desse modo. Eu presenciei, eu sou testemunha disso. Muitos poucos professores têm a sensibilidade do senhor para dizer que, olha, na vida, né, na prática a teoria é outra. Isso nós tivemos, mas muitos não têm. Então sai de lá com o data vênia habitual e sem aquelas habilidades humanas, aquelas habilidades administrativas para gerir a própria carreira. Exatamente, porque na realidade, acho que o que as pessoas esquecem, e eu vejo muito isso, meu amigo, é o seguinte: as pessoas, elas olham as outras como uma cifra. Na realidade, aquele direito que está ali diante de você, ele é uma forma de você trocar de carro, de você fazer alguma obra, uma melhoria, mudar de escritório. Você não está preocupado exatamente no que a outra pessoa é. Eu vejo muito isso, infelizmente, por isso eu tento humanizar os meus alunos e mostrar para eles que quando você estiver diante de uma alma humana, seja tão somente outra alma humana, prestando atenção naquelas expectativas, naqueles anseios, naquela tristeza. Todo advogado ele tem que ser um pouco de psicólogo, entendeu? Todo advogado ele tem que prestar atenção no que a outra pessoa está passando. Então, quando você fala de autoridade, eu acho extremamente importante, porque a sua autoridade está justamente na forma como você se posiciona diante de outra alma humana. É como você cria esse enlace, sabe? É mostrar para a pessoa que ela está protegida, que você não está ali só para aplicar a lei, mas você está ali para defendê-la, para protegê-la, sabe? Para livrá-la daquele mal, daquela angústia, daquela dor que a levou a procurar você. E eu acho que isso que é importante. Você tem que ter uma escuta ativa, você não pode simplesmente ouvir o que você quer e fazer de qualquer maneira aquilo que na sua cabeça é egoísta, prepotente, arrogante, por ser o detentor do conhecimento, acha que tem diante do problema do outro. Sabe? Você tem que ser um pouco mais humano, um pouco mais receptivo, saber ouvir. Sabe? Às vezes o problema da pessoa ele não é tão grande quanto parece, mas basta você saber ouvir. E também ter a decência, a ética de não inflamar o que já está ruim.
não é? Porque muita gente faz isso. Não, é isso mesmo, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, porque tem que ser assim, você tem razão e que ele não podia ter feito isso. E você começa a aumentar a coisa, quando chega lá na frente, na aplicabilidade do direito, aquilo murcha. E aí você vira na cara de pau para o cliente e fala, não, mas a culpa não foi minha, foi o juiz. Foi ele que julgou, ele que deu a sentença errada, vamos recorrer, ainda arranca mais um valor. Sabe, infelizmente a gente vê muito isso, meu amigo. Então, isso que você fala, eu já de antemão te agradeço, de coração você ter me feito esse elogio, me sinto honrado por isso, mas é por essa razão, entendeu? Porque eu quero que os meus alunos eles percebam um pouco adiante, eu quero que eles vejam um pouco além disso, eu quero que eles percebam que diante deles tem uma alma humana igual a ele, e que com as imperfeições da sua humanidade, ele precisa ter um olhar carinhoso, um olhar caridoso para essa pessoa, para entender o problema dela e tentar de alguma forma ajudá-la. Até Desculpa, eu porque falei muito. eu adianto. Não, absolutamente, até porque eu também gostaria de acrescentar que o advogado, ele não é nada menos do que um médico da vida civil. É E isso. quando o cliente chega, quando a pessoa chega até você, ela chega com uma dor. É isso. E cabe a nós, advogados, cabe a nossa função é mitigar aquela dor. É pegar ela, com certeza, nos braços, porque muitas das vezes as pessoas não sabem, as pessoas não têm ideia. O que para nós é normal, o que para nós é uma coisa corriqueira, para elas é um problema de vida. Então, muitas das vezes, o que elas querem é a habilidade humana, que hoje nós não temos na nossa grade, né? Uma questão humana de chegarmos, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Só vamos ter calma. É isso. Eu costumo até dizer lá na faculdade que as carreiras de psicologia aplicada ao direito, de filosofia, elas tinham que ser jogadas lá para o nono, oitavo, nono período, onde o aluno ele já está muito mais maduro para entender a importância daquilo, porque são disciplinas de primeiro, segundo períodos, que às vezes passam despercebidas ou não com a relevância, com a importância que elas de fato têm. Porque, na realidade, isso que a gente está falando agora implica naquela sua primeira fala, das pessoas que ficam frustradas por não abrir um concurso, pelo Estado não disponibilizar um concurso, pela União não disponibilizar um concurso, ou por ele não conseguir passar, e aí nesse meio do caminho ele vai atropelando, vai exercitando a advocacia, e aí acaba fazendo as coisas de forma tão mecânica e tão automática, que cai justamente nisso que a gente está falando aqui agora. Acaba não tendo aquele olhar com um pouco mais de cuidado para quem está à sua frente. Isso me parece que torna-se um equívoco, principalmente nos dias de hoje, onde a gente está passando por uma revolução no ensino. Bom, eu enxergo dessa forma, que ninguém mais é detentor do conhecimento. Não. Né? Ninguém mais é detentor do conhecimento. O que nós devíamos de buscar na graduação? O pensamento jurídico, o pensamento né, na hermenêutica, nós temos que pensar de forma jurídica para podermos traçar uma estratégia para, dentro da lei, curarmos uma dor do nosso cliente. Então, o que falta? Falta a humanidade que nós deveríamos buscar na sala de aula, naquele contato humano, ficou faltando e sobra o conhecimento duro que você tem à disposição. Você digita qualquer coisa no Google hoje e você tem. Exatamente. Exatamente. Então, o que eu penso? Eu penso que essa também é uma grande dificuldade. Tá? É a grande dificuldade. É a falta de humanidade das chamadas soft skills para você poder atender o teu cliente de forma humana e tratar sua carreira como um empreendimento. Né? Porque muitas das vezes você recebe um honorário aqui, você recebe outro honorário ali, nem sempre são honorários vultosos,
Aí você gasta com uma coisa, você gasta com outra, e no final das contas, poxa, eu não ganhei nada. Quando se você tivesse um controle de contas a pagar, contas a receber, o que você, uma escrituração, ainda que rústica, você teria uma noção de onde você está indo, para onde você está indo, e o que está sendo feito da sua carreira. Eu acredito que essa seja uma outra dificuldade estrutural. Claro, com certeza. Para terminar, vamos fechar as três aqui. Eu acho que a gente tem que buscar não só a transmissão do conhecimento, a passagem do conhecimento, não vender só o nosso tempo, mas a gente também tem que objetivar o nosso conhecimento. Ou seja, você tem que mostrar para que vai servir aquela nossa estratégia na vida do cliente. Porque aí você não angaria ações, você angaria clientes. Aquele cliente vai ser seu para sempre. O que ele precisar, quando ele pensar em advogado, ele vai pensar em você. Essa é uma outra questão que a gente tem que prestar bastante atenção. Não é só burocracia, não é só cartório, não é só petição inicial. Né? É o cliente chegar com um problema de alimentos, um problema de uma cobrança, talvez uma recuperação judicial, enfim, e você traçar não só uma solução pontual para o problema que lhe foi trazido, mas também uma estratégia para que aquela dor ela possa ser curada de uma vez por todas. Isso é humanidade. Eu acho que o treinamento duro, eu acho que hoje já não faz mais o profissional. Não. E isso é a raiz desses problemas que a gente costuma dizer. Ah, tem muito advogado, tem muito... Não é isso. Às vezes, a gente não soube procurar direito nos locais certos e do jeito certo como aplicar o nosso conhecimento e a nossa habilidade, a nossa prerrogativa de dar voz àquelas pessoas que não têm. Eu acho que essas são algumas das dificuldades que eu vi, muito mais do que captação de cliente, ou falta de captação, ou carteira, ou qualquer coisa desse tipo. A Tânia tinha colocado um pouquinho antes do comentário que eu li, que também ocorre muito medo e muita insegurança. Né? Eu costumo brincar com os alunos que quando a gente se forma, que pega a carteirinha da OAB, vem aquela pergunta: ótimo, peguei a carteirinha, sou advogado, e agora? E agora o que eu faço com isso? Para onde eu vou? Qual o caminho? Como é que eu vou receber meu primeiro cliente? Não é? Como é que isso vai acontecer? Como é que aí ele tem um hábito ruim de ficar se comparando? Não é? Terrível, terrível. Se comparando com outros colegas, eu acho que cada um é único diante da vida. Cada um tem a sua perspectiva, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu jeito de colocar aquilo que aprendeu. E isso tem que ser respeitado. O que você diria do advogado que fica se comparando? Esse efeito da comparação, porque um faz, aí eu vou fazer também. Eu acho o seguinte, a gente não pode ter medo de errar. Errar faz parte, que a gente aprende. Nós temos que tentar minimizar o erro. O que nós não podemos ter é compromisso com o erro. O que nós não podemos ter é errar sempre nas mesmas coisas. Porque aí já começa a ser uma falha de caráter. Não é? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa comparação com os outros. O que você me diria a respeito disso? Você acha que isso pode ser uma das grandes dificuldades que o advogado recém-formado encontra? Eu acho que essa é uma dificuldade não só para o advogado, como para o ser humano. Verdade. Verdade. Tá? Eu acho que cada um tem o seu tempo. Cada um está vivendo hoje exatamente onde deveria estar, com as provas que deveria passar, com as pessoas que deveria conviver para superar talvez uma falha ou uma lacuna que lhe falta. A comparação ela é nefasta em qualquer aspecto da vida. Né? E se a gente for parar para olhar com bastante cuidado, a grama do vizinho, quando ela é mais verde que a sua, é porque ela é sintética. Alguma coisa tem ali. Porque é fato de que quando você faz o seu, cuida da sua carreira, cuida da sua advocacia, cuida da sua vida, as coisas vão andar.
Agora, se para outros andaram, a gente também tem que pegar, não é como ele está hoje, o que, que ele fez para estar onde está, né? As escolhas, quais foram as escolhas, a comparação, ela é um subterfúgio para a falta de autorresponsabilidade, É. né? Porque eu tenho 41 anos, eu tenho 2 anos de formado, mas por quê? Eu vou me comparar, talvez, ao Ricardo, que é mais novo do que eu, tem 12 anos de formado, é um cara consolidado, um cara com a sua carteira. Poxa, como foi que ele chegou ali? Quais foram as decisões que ele tomou? Quais foram as decisões que eu tomei para a gente se cruzar só agora? Essa comparação ela é nefasta não só para a advocacia, mas é nefasta para a vida. É É. nefasta para a vida. Quando a gente pega a carteira e se pergunta o que é que vai fazer, fica muito patente aí a falta de habilidade humana. Porque no nosso curso, a gente teve várias oportunidades. Eu lembro até hoje que foi uma coisa muito bacana. Uma vez estávamos no fórum lá no NPJ, o Ricardo parou, não tinha assistido. Ele falou assim, gente, vocês não sabem onde fica o projeto. Alguém sabe? Aí todo mundo com vergonha de dizer que não sabia, né? Não sabia nem o que era o projeto. Exatamente, mas todo mundo com vergonha. Ninguém queria admitir, né? Já estou vendo a resposta. Vamos lá, vamos dar uma volta no fórum, vamos conhecer o que tem dentro do fórum, o que tem. Então, as oportunidades, elas estão aí. O que falta é, talvez, a gente abrir a boca, pedir. Né? É muito simples. Pergunta. Eu acho que a arte de fazer perguntas é justamente o que diferencia as pessoas, né? Porque às vezes passa a faculdade inteira sem saber. Às vezes, uma vez eu cheguei numa turma de 9º período e falei alguma coisa do tipo que o processo estava na conclusão e tal, um aluno levantou e perguntou, professor, o que é isso? Quer dizer, no 9º período ele não teve oportunidade de perguntar antes, ou alguém também não teve a paciência de responder a ele, mas ele de fato não sabia, aquilo para ele era uma interrogação. E muitos, meu amigo, vão para o campo, para o fronte de batalha, sem saber questões básicas, coisas simples, nomenclaturas simples, né? do próprio dia a dia da advocacia. Por isso eu sempre falo para os meus alunos, e por isso você acabou ressaltando aí, que de fato o que a gente aprende ali na teoria, quando coloca na prática, é bem diferente. Né? A prática ela é muito complexa diante daquilo que a gente estuda. Nós estudamos a teoria, aquilo que os doutrinadores nos trazem, aprendemos a interpretar a lei, mas quando vamos aplicar isso, nós temos, às vezes, uma dificuldade muito grande, porque nem sempre o que nós aprendemos na teoria, na prática, vai funcionar tão redondinho quanto está ali. Né? E voltando à história da comparação, de fato é verdade, meu amigo, de fato a gente tem uma tendência muito grande de olhar sempre para o outro, né? De olhar o que o outro conquistou, o que o outro possui, mas ninguém vê as dores de cada um, o que de fato fez com que aquelas pessoas chegassem até ali. Eu, por exemplo, eu comecei a minha faculdade em 89. Só que eu só fui terminar a minha faculdade 10 anos depois. Eu fiquei com a minha faculdade 5 anos parada, porque eu não tinha condições financeiras de dar continuidade nela. Porque, muito embora meu pai tivesse recursos para isso, ele exigia que a gente trabalhasse e tivesse nossa responsabilidade. E hoje, na época, eu culpava ele por esse tempo, por essa demora, mas ele estava coberto de razão. Eu aprendi muito com ele, com essa atitude dele. E quando eu me formei muito mais consciente do que eu teria me formado lá atrás. Sabe? E assim, eu também nunca tive pretensão de fazer concurso público. Nunca foi uma coisa que encheu meus olhos. Muita gente fala, eu já ouvi falar, você fala isso porque você não estudou o suficiente para passar no concurso público. Bom, primeiro que quem fala isso para mim, a única coisa que eu posso responder é, meu amigo, vá cuidar da sua vida, né? Não tem outra resposta para dar. E a segunda resposta é que cada um sabe de si. Né? Eu, de fato, nunca me dediquei a estudo para passar em concurso público, porque nunca foi esse o meu foco.
Eu gosto, eu amo fazer o que eu faço há mais de 20 anos, que eu estou no exercício da advocacia. Então eu tenho consciência do trabalho que eu faço. Não é? E é muito ruim as pessoas que ficam cuidando da sua vida e vendo o que você conquistou. Sabe, se você aparecer com um carro novo, meu amigo, com um carro zero, manda benzer ele antes, entendeu? Coloca lá um bando de sal grosso dentro do carro, porque, meu amigo, é uma coisa impressionante. As pessoas se preocupam muito e o tempo que elas perdem prestando atenção na vida dos outros, a energia que ela despende prestando atenção na vida dos outros, pensar o bem e pensar o mal, você gasta o mesmo tempo e a mesma energia. Então, qual a dificuldade de pensar o bem? Qual a dificuldade de focar no bem? Ao invés de ficar se comparando com o outro, o que o outro tem, o que o outro não tem, o que o outro deixou de ter. Só você sabe o quanto foi difícil o teu caminho para chegar até aqui. E se você se formou com 38 anos, com 39 anos, e hoje você tem 41, foi no tempo certo, no tempo que tinha que ser. Hoje você é muito mais inteiro, muito mais consciente no que você faz. Talvez se você tivesse se formado lá atrás, não teria a competência, não teria atingido o grau de excelência que você atingiu. Você falou aí do seu trabalho, que foi aceito lá no Congresso em Portugal, só que poucos sabem que esse seu trabalho foi aceito lá em Portugal antes mesmo que você colasse grau. Verdade. Você já era acadêmico. Sim. Quando teve um trabalho aprovado num congresso em Portugal. Sabe quantos colegas seus fizeram isso? Sabe quantas pessoas que, assim como você, com todas as dificuldades que você encontrou para estar onde está, se empenharam para fazer o que você fez? E você não precisou ficar olhando para ninguém, isso foi o que mais me chamou a atenção. Você não precisou pisar em ninguém, passar por cima de ninguém, você conquistou o seu espaço. E melhor, em silêncio. Porque eu tenho certeza que até as próprias pessoas da tua turma, poucos sabem desse seu trabalho aprovado num congresso em Lisboa. E assim, os que sabem foi porque eu tive o prazer de lhe contar, fiz questão de lhe contar, e o senhor falou em sala de aula que eu fiquei muito lisonjeado. Eu não aguentei. Eu não aguentei. Isso faz o meu coração cantar. Sabe? É colher os frutos daquela dedicação. Isso não podia ficar em silêncio. Todos precisavam saber disso. Sabe? E é muito bonito isso, cara. É muito bacana, é uma conquista muito bonita. E isso vem do teu esforço, porque você não ficou se comparando, porque você não ficou prestando atenção na vida dos outros. Você foi cuidar da sua. Até porque, quando você se compara, você se nivela. Ainda que seja por cima, você se torna igual. E acho que ninguém quer ser igual. Acho que a gente tem que prezar, primar pela nossa individualidade, pelo aquilo que nos faz únicos, né, que nos diferencia. Não é tentar ser igual. Né? Na prática da advocacia, isso se aplica todos os dias. É verdade. Né? O olhar humanizado, o olhar para a pessoa atrás do cliente, para a pessoa, o que a pessoa está fazendo para lhe pagar os seus honorários. Isso tudo tem que ser levado em consideração. E quem quer seguir por aí, eu acho louvável, que é o que eu faço, mas existe também um profissional que quer monetizar a sua profissão, também respeito, não comungo desse rosário, mas respeito. Não, então, acho que tem o seu caminho, né? Sim, cada qual faz o seu caminho, né? Caminha a sua caminhada. Então, acho que essa questão de comparação nunca me foi. E eu também tive o privilégio de, desse tempo que eu fiquei fora, eu beber de uma fonte muito, muito farta, que foi a possibilidade de ficar mais tempo perto do meu pai. Que a solidariedade, a humanidade, a solidez de caráter me ajudou muito no curso e no trato com os clientes e no trato com a carreira em si. Eu tive a infelicidade de perdê-lo agora, dia 31 de março. Então, eu fico muito feliz de não ter olvidado, de não ter, talvez,
dado continuidade em 97 aos meus estudos e ter me separado dele mais cedo. Então agora a gente passou muitos anos juntos, fizemos muitas coisas boas juntas e eu acho que foi fundamental essa convivência com ele, esses ensinamentos, o jeito como ele trata as pessoas, a humanidade. Ele era um cara que todo mundo sabe, quem me conhece, que nós temos padarias, então se entrassem 50 pessoas lá e pedir pão, ele dava as 50. Então ele dizia sempre que mãos que não dai, pelo que esperai. E isso é uma filosofia que a gente vai adquirindo conforme vai ficando mais velho e pode oferecer agora a nossa prática na advocacia. Isso eu acho que me fez trilhar esse caminho que eu acho que está dando certo. Oh, você está dando certo. É bacana ver essa homenagem que você faz a seu pai, porque o sentimento que eu tenho pelo o meu já faleceu, já tem um pouco mais de tempo. Eu sinto muito a sua perda, não sabia. Mas, de fato, fica um ensinamento tão forte, né? E são princípios e valores que a gente também não vê mais, que a gente também não encontra mais nas pessoas, né? Era justamente isso que a gente estava falando, é saber ouvir, é saber olhar o próximo com um olhar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção. As pessoas hoje, elas tentam umas se sobrepor às outras e numa rapidez, numa velocidade que não ouvem, não prestam atenção no que você precisa, o que... Olá, voltou? Tá me ouvindo? Agora Desculpa, é que eu tive uma queda de energia aqui na minha região. Agora já tá normal. E era isso, cara, que eu queria que as pessoas entendessem, sabe? Era isso que eu queria que os advogados entendessem, que antes do valor que eles têm a receber pelo trabalho que eles têm a fazer, que eles sejam mais atenciosos, mais cuidadosos, né? Que utilizem aquilo que aprenderam dos seus pais, os valores, os princípios, sabe? Hoje, teu pai, de onde estiver, ele está extremamente orgulhoso de você, entendeu? Do homem que você se tornou, sabe? Da pessoa que você se tornou, da capacidade. Oi, meu amigo. Vamos de volta. Estamos de volta. Desculpe, a queda de energia aqui acabou desligando a internet, eu tive que entrar no 4G. Mas era isso. Essa coisa que a gente carrega, né, de fazer o bem, como isso nos transforma em profissionais melhores, né? E Sem aí dúvida. eu queria que você deixasse uma mensagem, porque o tempo voa, meu amigo. Faltam 15 minutos só para acabar nosso bate-papo. Está tão especial.
em comemoração à Semana do Advogado, dia 11 foi dia do advogado, e a gente está deixando uma mensagem bonita pra caramba, para esses advogados que estão chegando aí terem a sorte de fazerem um caminho diferente, né? Que Professor, mensagem você deixa, meu amigo? eu queria acrescentar o seguinte, eu não estou sendo aqui demagogo, nem romântico, em achar que nós não devemos monetizar o nosso trabalho, ou que o Não, nosso claro. trabalho não deve ser cobrado, ou que nós não devamos ganhar dinheiro com isso. Sim, eu só penso que o que eu faço, o que eu tento fazer aqui, é achar um meio termo, achar um ponto de equilíbrio, né, onde a gente possa ganhar, mas de acordo com o que o nosso cliente possa pagar. Até porque Exatamente. é uma questão matemática, 100% de nada é nada. É, E muitas das exatamente. vezes você faz, você resolve um problema para um cliente hoje, e hoje ele tem uma situação, mas ele sem dúvida vai lembrar de você quando a situação dele for outra. Né? Então Exatamente. é uma questão de você fomentar o crescimento, fomentar o relacionamento, porque a nossa profissão é feita de relacionamento. Tá? Só quero Exatamente. deixar claro que eu não estou aqui sendo romântico demais ou sendo utópico demais. Não. Dinheiro, ótimo. Honorários, melhor ainda. Agora, dentro de um equilíbrio, de uma razoabilidade, onde você construa relacionamentos. São esses relacionamentos, né? Hoje para amanhã, chegam por perto do cliente seu, você às vezes perdeu. Não perde, mas você perdeu por ele. Poxa, você conhece um bom advogado? Eu conheço um ótimo advogado. Vou te levar lá. Ele te traz um cliente que vai muda até a sua situação. É Exatamente. só pontuar isso aí. Professor, como uma mensagem, eu acho que o senhor tem feito um grande trabalho em fomentar esse conteúdo que o senhor está fazendo. Tá? É de extrema importância. É muito bom quando você acorda, abre o aplicativo e tem lá uma mensagem logo de manhã cedo, né, que te dá aquela injeção de ânimo, aquela coisa boa, aquela paz, aquela luz no começo do teu dia. Professor, o que eu diria para todos os colegas que nos deram o privilégio de perder sua hora aqui com a gente é o seguinte: sejam vocês. Fechem os ouvidos para todo ruído externo. Tá? Foque naquilo que você quer fazer, do jeito como você quer fazer. Tá? Porque, voltando aqui a homenagear o meu pai tinha um dizer que dizia assim: Maria, sejas tu boa, que teu nome longe entoa. Então faz o teu, tá? Cada um sabe as dores e os prazeres de ser quem é, e a gente vai construir uma carreira que ela pode ser tão profícua para o profissional, como para os colegas, como para os clientes, sendo nós mesmos. Porque agradar a todos, ninguém agradou. Não. Né? Então, vamos conduzir a nossa carreira e a nossa vida de forma que sejamos felizes e as pessoas que nós tenhamos do nosso lado estejam ali porque a gente pode dizer, essas gostam. Né? Então, a gente não quer passar uma imagem do que não é, ou porque isso não se sustenta. As pessoas costumam, desculpa te interromper rapidamente, mas as pessoas costumam dizer que você conhece os seus amigos, as pessoas que te amam, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, que as pessoas estão lá te estendendo a mão. Eu acho que é o contrário. É no momento de alegria, de felicidade, de vitória, é que você conhece quem realmente torce por você. Porque apurar a vitória do outro tem que ser muito amigo, tem que ser muito desprendido para não ter inveja, para não ter ciúme, porque todo mundo quer que você se dê bem. Apenas que não fique melhor do que eu estou. Eu quero que você seja feliz. Desde que você não seja mais feliz do que eu sou, está ótimo. Não é? As pessoas agem assim, infelizmente. Isso é muito triste, né? Triste demais. Outra coisa também que eu aprendi, às vezes, né, na tentativa e no erro, e acho que vale a pena a gente pontuar aqui. Professor, é uma coisa que a gente tem que aceitar o quanto antes, é que as coisas dão errado. Sim. As coisas dão errado.
tá? A resiliência é uma habilidade que ela é fundamental hoje, porque esse é o bordão, as coisas dão errado, seja na vida, seja no negócio, seja na carreira, né? Chega uma hora que a roleta dá zero e a coisa desanda e a gente entra em pânico, tá? Olha só, tudo passa, tudo passa. Nós estamos vivendo uma época agora que é muito fácil dizer isso, né? Mas tudo passa. Você está passando por um momento ruim na carreira, você está com pouco cliente, ou os clientes que tem não estão conseguindo cumprir com as suas obrigações. Resista mais um pouco. Tá? Isso não é culpa sua, isso não é culpa de ninguém. Isso acontece com todos. Tá? Todo mundo vai passar por essa fase, mais cedo, mais tarde, e não só uma vez. Né? Então é importante que a gente aprenda desde sempre que a gente tem que vigiar sempre, tentar evitar o máximo, mas chega uma hora que a roleta dá zero e não tem jeito, você vai ter que lidar com essa consequência. Não quer dizer que você seja ruim, ou que a vida está sendo ruim para você, ou que você não dá para a coisa. Fases ruins que todo mundo vai ter em qualquer aspecto da vida. E para fechar, eu gostaria de dizer também o seguinte, professor, o óbvio não existe. Outro bordão que eu tenho para mim, e eu acho que a gente tem que se organizar muito bem nisso. É óbvio que as coisas vão acontecer assim. É óbvio que as pessoas vão fazer dessa forma. É óbvio que o juiz vai dar uma decisão porque o argumento, o óbvio não existe. Você tem que estar em cima de tudo, você tem que estar vendo tudo, você tem que estar atento a tudo, porque é impressionante a quantidade de erros que você consegue se aproveitar estando atento ao fato de que o óbvio não existe. A gente está lidando com pessoas, com diversas backgrounds, com diversas histórias, e se a gente ficar bem atento a tudo que acontece à nossa volta, todas as nossas ações, aos nossos clientes, aos nossos trâmites, dentro da nossa vida também, a gente consegue pegar umas brechas que elas fazem toda a diferença. E é nessa que você tem que entrar para que as coisas possam acontecer para você. Exatamente. Eu acho que basicamente por aí. Eu costumo dizer, quando a gente está diante de uma coisa que não deu certo, o seguinte, que os males se alimentam, é um ditado que eu carrego comigo também, que os males se alimentam do nosso medo e da atenção que lhes dedicamos. Se nós ficarmos presos àquilo que não deu certo e não tomar aquilo como um grande aprendizado, de fato, tudo pode realmente dar errado. Não é? As coisas elas acontecem da forma que tem que acontecer, no momento que tem que acontecer. E aquilo serve de aprendizado para você. Não é? A gente tem que aprender com as adversidades da vida a pegar justamente as coisas que aquele momento, que aquela situação quer dizer e quer demonstrar para a gente. Nós não podemos nos amedrontar, nós não podemos baixar a cabeça, nós não podemos nos inclinar para entrar em lugar nenhum. Nós temos que saber que o espaço que nós estamos ocupando é o espaço que nós nos permitimos ocupar. E se aquele espaço está apertado, cabe a nós mesmos buscar uma forma de aumentar aquilo, não é? De colocar, de subir, de elevar a nossa frequência. Andar com pessoas que tenham frequências elevadas, que pensem parecido com a gente. As pessoas se esquecem que nós somos a média das pessoas com quem andamos. Se nós olharmos as pessoas com quem nos relacionamos, nós somos a média dessas pessoas. Então, de fato, aquilo que é óbvio, que a gente acha que é óbvio, o óbvio de fato não existe. Nada é óbvio. Nada é óbvio. A única coisa que de repente pode ser óbvia é o fato de que se você fizer o mal, você vai colher o mal. Porque nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. E as pessoas elas ficam prestando atenção na vida dos outros, não é? A gente vira uma árvore, né? Todos nós um dia fomos sementes e hoje nós somos árvores.
E as pessoas ficam tacando pedra nos frutos que você conquista, nas coisas que você tem, naquilo que você levou uma vida conquistando. As pessoas só esquecem que o fruto é cíclico. Elas podem derrubar, mas o tempo que elas estão perdendo derrubando o fruto dos outros, ao invés de plantar a sua própria árvore, só faz com que aquela árvore tenha cada vez mais força, cresça cada vez mais. Não é? Você uma vez me disse que quem pensa grande faz grande. E é isso Grande. mesmo. Quem pensa grande faz grande. Porque pensar que pode ou pensar que não pode, isso foi o Henry Ford que disse. Pensar que pode ou pensar que não pode, dá no mesmo. Das duas maneiras você está certo. Né? E as pessoas não percebem isso. Falar, eu não posso, eu não vou arriscar, eu não vou fazer isso, eu não vou. Sabe, aí fica, às vezes perde o direito de um cliente porque não soube perguntar, porque não queria, achava que de repente se aconselhar com alguém ou perguntar para alguém mais experiente ia ser uma demonstração de pequenez ou de que não sabia de nada, porque as pessoas, às vezes, elas têm medo de perguntar, né? Elas têm medo de dizer que não sei. Poxa, quantas vezes em sala de aula eu cansei do aluno me perguntar e eu falar, eu não sei. Eu não sei, mas eu vou pesquisar e vou te trazer essa resposta. Porque ninguém é obrigado a saber tudo, porque ninguém sabe tudo. A gente aprende a cada dia, a cada instante da nossa vida. Entendeu? Então, realmente, quem pensa grande, faz grande. Porque vai tornar positivo, vai conseguir transformar a sua própria vida pensando numa frequência de uma maneira diferente. Não é isso, meu amigo? Claro que é. Claro que é. O mindset fixo hoje é uma causa de grande limitação do que você pode alcançar, né? Então, acho que é muito simples, é tudo muito simples, professor. A gente aqui complica. Tá com dúvida? Pergunta, né? Tá com dúvida? Pergunta. Não sabe? Pergunta. Procura saber. Procura quem saiba. Que essa é a nossa missão. A gente não é obrigado a saber tudo, mas a gente é obrigado a procurar saber como levar o nosso cliente através daquele rio que ele quer ultrapassar. A E é bem maior complicado. parte das pessoas, meu amigo, tem a tendência muito ruim de descer o rio, de ir no fluxo do rio, de ir no fluxo da água, porque é mais cômodo. Poucos são aqueles que sobem o rio, que vão contra a correnteza, para chegar à fonte de água pura. Essa é a diferença dos vencedores. Porque descer o rio, desembocar no mar, mas o mar é maravilhoso, ótimo, mas é onde desce todas as águas, inclusive o esgoto. Agora, você Exatamente. subir o rio, a fonte de água pura, isso não é para qualquer um, não. Tem que ter muita força, porque remar contra a maré é muito difícil. Requer muito investimento em si mesmo. E as pessoas não têm essa tendência, não têm paciência sequer para investir em si mesmas. Sequer para buscar um conhecimento maior, uma forma de melhorar, de serem pessoas melhores. A gente se depara muito com isso o tempo todo, meu amigo. Bom, ainda temos alguns segundinhos, ainda não apareceu o relógio aqui para mim, então eu queria aproveitar e te agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho, a sua atenção, a sua amizade, o respeito que você sempre teve por mim. Queria agora publicamente que você soubesse que eu te devolvo tudo isso em dobro, que eu admiro muito você, que você é uma pessoa que é uma pessoa que é conquistadora e que merece as coisas que tem. Que Deus sempre guarde você, a sua família, sua esposa, seu filho. A sua mãe ainda está bem, Sim, graças a Deus. sim. Então, a sua mãe, seus irmãos, porque você é uma pessoa de grande valor, cara. Muito Sabe? obrigado. E pode ter certeza de uma coisa, cara. Teu pai, de onde estiver, ele está muito orgulhoso, repito isso, do homem que você se formou. Porque você está Obrigado. conseguindo dar valor